Olá, pessoal, boa noite. Entrando 5 minutinhos mais cedo a gente já vai começar a nossa live. Boa noite. Daqui a pouco a gente já começa. Hoje o tema da nossa live vai ser... Hoje nós vamos falar do que você precisa saber para começar o seu negócio de geleia zero açúcar, tá? Esse é o tema da live de hoje. Boa noite. Só mais um minutinho, a gente já começa, mas olá, boa noite. Palácio 44, boa noite. Seja bem-vinda. A gente já vai começar. Entrei um pouquinho mais cedo para o pessoal começar a chamar, né? Avisar que a gente está online, eu já vou começar a live. Tudo bem? Passou bem durante o dia? Começando a semana, né? Segundona. A gente aqui no esquenta para nossa jornada da semana que vem. Geleias e conservas, boa noite. Tudo bem? Você tava de manhã na live também, né? Eu faço live todos os dias, às 7h30 da manhã e faço agora essa semana inteira eu vou fazer às 8. E eu lembro, dá pra ver, né? O pessoalzinho que acompanha, muito bom. Torço muito, viu? Que vocês tenham muito sucesso de coração. E o que depender de mim para ajudar, eu sempre o que eu puder passar, né? O que eu puder orientar com integridade é o que a gente faz. Marisa, seja bem-vinda. Estão chegando o pessoal aí. Seja bem-vinda. Segundona, começamos a semana já aprendendo, né, com conteúdo. Isso é muito bom, né? Bom demais. O meu olho tá grande, gente. Sabe por quê? Porque esse óculos eu não enxergo muito bem, sabe? Por isso que eu uso óculos. E o óculos aumenta, né? O olho, porque ele é grande, porque a luz bate na lateral. Mas o meu olho é pequenininho. Olha aqui como meu olho é pequeno, tá vendo? Mas olha o óculos quando põe. Olha o tamanho do olho. Que o óculos aumenta. O pessoal falou, nossa, mas você tá com o olho grande na live. Falando, pô, não tem o que fazer. Eu preciso do óculos, senão eu não enxergo. Mas eu tenho o olho pequeno. Gente, então hoje a gente vai falar na nossa live de um assunto bem interessante, muito legal. Para quem faz geleia e para quem quer começar a fazer um negócio de geleia, né? A gente vai falar sobre o que você precisa saber para você começar o seu negócio aí, também para quem já faz. Tereza, seja bem-vinda. Pessoal chegando. São pontos importantes que a pessoa que já tem o negócio... Luzi, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Gente, muita gente bacana, que felicidade. Então, para quem já tem um negócio e para quem quer abrir um negócio, são pontos importantes que eu tenho certeza que vai servir muito para vocês, de melhoria para o negócio de vocês. Aí as pessoas perguntam assim para mim, né? Mas Cris, geleia é tudo igual? Gente, não é. Geleia não é tudo igual. Existe muita diferença de uma geleia para outra. E no começo eu também achava, né, que geleia era tudo igual. Começando que essas geleias industrializadas, não sei se vocês sabem, mas o pessoal que me acompanha na live às 7h30 da manhã eu já contei isso. Geralmente as geleias industrializadas... Cristina, seja bem-vinda, Cristina. Cristina vai ser uma geleieira, eu tenho certeza, hein? Que você vai ganhar muito dinheiro com geleia. O Natal tá chegando. Aí, Cris, parabéns, viu? Eu vejo que ela tá firme, assim, tá decidida. Gente, então, essas geleias industrializadas que a gente encontra no mercado, né? Elas não são feitas, vocês sabem que eles não usam, né? As frutas, vai ser sim, Cris. Eles não usam frutas assim que nem a gente usa. Eles geralmente
tem uma fábrica de geleia, do lado você vê geralmente tem plantação de mamão, né? Então, o que eles fazem? Porque eles precisam ter lucro, né? E vocês sabem que fruta é cara, então não é todo mundo que faz uma boa geleia, uma geleia natural. Febronzinho, seja bem-vinda. Então, o pessoal coloca mamão. Alguém já ouviu falar que o pessoal põe mamão na geleia? Tem gente que faz geleia com mamão, coloca mamão para dar o volume na geleia e coloca bastante mamão e pouca fruta. Então, quando você vai comprar uma geleia no mercado de morango, você tá comendo mais mamão do que morango. Por que que eles usam o mamão? Porque o mamão é uma fruta que não tem muito sabor. Então, qualquer outra fruta com sabor mais acentuado que você coloque lá, é o sabor da fruta que prevalece. Então, a maioria das indústrias, elas usam isso. E não é errado, tá? Elas usam mesmo, porque querem, né, aumentar. Tem até uma empresa que não vem ao caso de eu falar o nome, mas quando a gente passa na pista, é chuchu também. Mamão e chuchu, os dois. Essa empresa, a gente vê um monte de geleia dela no mercado. Aí você passa na pista, você vê a fábrica e do lado você vê plantação de mamão. Chuchu também, a Luz está falando mamão e chuchu. É uma prática deles usarem para aumentar o volume e, né, para que eles tenham mais lucro. Então, gente, isso é um diferencial. E por que eu tô contando isso para vocês? É que acho que a maioria das pessoas sabe, mas eu não sei se tem alguém que não sabe ainda. É que a geleia que a gente faz, além de ser uma geleia natural, a gente usa só fruta, não usa nada industrializado, a gente usa conservante natural. Você tá vendendo pro cliente uma geleia verdadeira. O cliente tá comprando geleia de morango e ele tá comendo morango ali, né? Ele tá comprando uma geleia de uva e tá comendo uva. Hero Kellow, seja bem-vinda. E aí, gente, ninguém merece, você ir no mercado comprar uma geleia de morango e você tá comendo mamão, né? Ou chuchu. Mas acontece, né? A maioria das pessoas não sabe. Essa é uma prática comercial, não é errado. E esse comércio aí já existe há muito tempo. Mas vocês precisam saber disso, porque isso... A Luz está falando aqui, comecei agora a fazer geleia, fiz murro culinária artesanal. Muito bem, parabéns. Geleia é maravilhoso, né? Então, por que a gente tem que saber? Olha que bom, fazer a nossa geleia artesanal, ela é uma geleia, assim, verdadeira, né? Que o cliente, ele tá comprando, ele sabe quem tá fazendo, sabe quem tá fazendo. Então, tudo isso é um diferencial. Não era pra eu estar contando isso pra vocês sem um pouquinho da live, mas como eu sei que tem gente, às vezes, que tá aqui comigo, que não tá todos os dias comigo às 7h30 da manhã na live, e a gente conversa muito isso, né? Eu converso muito com as geleieiras aí do Brasil inteiro, converso com quem tá começando a fazer geleia, converso com quem já faz geleia faz muito tempo. E a maioria das pessoas já conhecem, né? Então, quem não conhecia, já tá conhecendo agora. E agora a gente vai falar, gente, do mercado de geleia zero açúcar. Tá? Vamos falar. Eu não sei se vocês sabem, o mercado que me atraiu, né? Tanto que eu trabalho nesse mercado já vai fazer 2 anos e tô muito feliz com os resultados que eu tenho no mercado de geleia zero açúcar. Hoje a gente tem no Brasil 36,5 milhões de pessoas diabéticas. 36,5. Infelizmente, a gente tem esse tanto de gente diabético. E a gente tem também 16,5 milhões de pessoas que não consomem açúcar. Ou porque tem alguma doença, ou porque quer levar uma vida mais saudável mesmo. Então, se você juntar tudo isso, é uma quantidade muito grande de pessoas. E o que me fez assim, despertar os olhos para esse mercado a Cristina falou assim, ó, eu comecei a fazer com açúcar, tá dando certo. Agora eu quero aprender a fazer a sua zero. Estão me pedindo. Então, isso que eu ia te falar, Cris. Muito bem. Parabéns, você já faz com açúcar, já conhece, né? Meio que o sistema e tal. Então, gente, o que me despertou nesse mercado de geleia zero açúcar
É a quantidade de gente que tem para consumir e poucas pessoas sabem fazer uma boa geleia zero açúcar. Por que eu sei que poucas pessoas sabem fazer uma geleia zero açúcar? Porque a gente aqui não dá conta, sabe, de fazer, a gente não dá conta de atender os clientes, porque é muita gente querendo, e quando eu falo pro cliente, olha, a gente não pode te atender, acha uma outra pessoa para você comprar. O cliente fala assim pra gente, nossa, a gente não achou ninguém que faz uma geleia zero açúcar. Então, por isso que despertou. Rod, seja bem-vindo, Francisco, sejam todos bem-vindos. E que me despertou esse olhar diferenciado para o mercado de geleia zero açúcar. E mais uma coisa, eu quero contar para vocês rapidamente, para quem não me conhece, né, que eu vi que tem muita gente nova aqui, eu sou a Cris Brandão, eu me especializei em geleia zero açúcar e eu também sou estrategista de venda. Eu tenho essas duas funções e aí eu juntei, né, a fazer geleia com estratégias de venda e o meu negócio deu certo, graças a Deus, já vai fazer 2 anos e a gente tem ótimos resultados. Então, a intenção na verdade, quando eu comecei, eu vou contar para vocês onde surgiu, né, essa minha vontade aí de fazer geleia zero açúcar. A minha mãe, ela faleceu, né, o ano passado. Acho que eu já contei isso para algumas pessoas, mas eu não sei se todo mundo sabe da minha história. A minha mãe, ela pegou Covid em janeiro do ano passado. Não tinha vacina ainda, né? Tava começando, né, aquela loucura e tal. E aí ela pegou, infelizmente, o Covid. A minha mãe era uma pessoa saudável. Ela tinha 67 anos. O nome dela era Dona Maria. Minha mãe nasceu em Três Corações, no Minas Gerais. Ela era mineira, mas ela morava lá em Taubaté. Eu moro em Ribeirão, ela morava em Taubaté, a 500 quilômetros de mim. E aí ela pegou o Covid, infelizmente foi internada, ficou entubada, ficou 21 dias entubada e faleceu no dia do meu aniversário. Ela faleceu no dia 14 de fevereiro. E eu senti como se fosse uma demonstração de carinho. Eu fico até emocionada de falar, porque eu tinha uma relação muito próxima assim, com a minha mãe. E eu senti que tinha sido uma demonstração de carinho ela ter feito isso pra mim, porque eu não consegui me despedir dela. O caixão lacrado, né? O meu irmão que foi no enterro lá em Taubaté. Na época eu não consegui ir porque tava aquela pandemia e eu tenho criança também, tenho filho, aí o médico achou melhor não ir, que podia ser perigoso e tudo mais. Aí eu não fui, meu irmão foi. Ele falou que o caixão chegou lacrado, desceu, foi 15 minutos, jogou a terra, porque lá em Taubaté é terra, assim, e acabou. A gente não teve como se despedir dela. Foi assim, eu não desejo pra ninguém, né? Mas infelizmente acontece. E a gente tem que confiar, né? A gente tem que confiar que Deus sabe de todas as coisas. E daí, por esse ocorrido com a minha mãe, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer que eu pudesse lembrar da memória dela. Eu queria minha mãe sempre presente comigo. E aí eu lembrei que nas conversas que a gente tinha, eu falava com a minha mãe todo dia pelo telefone. A gente ficava 1 hora conversando. E eu era a filha, assim, que ela mais conversava. A gente era muito próxima mesmo, muito, sempre fomos. Desde pequena, assim, o pessoal falava que eu era a filha preferida, mas não é, ela gostava de todos. Mas a gente conversava muito. E o que acontece? A minha mãe, ela sempre teve uma vontade de ter um negócio de fazer doce. Ela era mineira, e ela cresceu vendo a mãe dela fazer doce e tudo mais, e ela cozinhava muito bem. Só que ela não conseguiu, né, ter, porque o ano passado, em fevereiro, Cris, é muito triste, né? Eu até hoje, deixa eu falar pra você, eu sinto que eu tenho um buraco no meu coração. E eu acho que nunca eu vou conseguir preencher, porque a dor de perder uma pessoa, né, da nossa família é insuportável. E eu não desejo pra ninguém isso, pra ninguém. E até hoje, eu não posso falar muito da minha mãe, porque hoje eu ainda me controlo, mas eu tenho muitas lembranças ainda dela e eu me conformo até hoje não poder ter me despedido dela. Mas enfim, a gente tem que seguir em frente, né? Então, a minha mãe sempre quis ter um negócio de doces, e aí eu fui pesquisar a respeito. Renata, seja bem-vinda, Osana também, sejam todos muito bem-vindos.
E eu fui pesquisar, e aí eu comecei a pesquisar a respeito de geleias. E aí eu via muita geleia com açúcar, né? Não é, Cris? Você tem uma filha de 11 anos? Realmente. A minha mãe, ela deixou 3 irmãos, que eu tenho solteiros, né? Lá de Taubaté, um casou e 2 são lá, só que uma irmã de 20, que eu tenho, e uma irmã, a minha outra já tinha 32. Eles não eram tão novos, mas a minha irmã de 20 anos sofreu demais, porque ela conviveu pouco com a minha mãe, né? Foi muito... Até hoje ela sofre, precisou fazer tratamento, terapia, que foi muito difícil pra ela, e é até hoje. E a gente que cuida dela hoje, né? Porque ela tem só 20 anos. E aí, só 20 anos, né? A gente fala assim, né? Mas é que ela tá começando a vida agora, né? E ficar sem a mãe não é fácil, né, gente? Não desejo pra ninguém. Bru Greg, seja bem-vinda. Então, gente, vamos lá. Aí eu comecei a pesquisar e eu via muito lugar aí que tinha geleia com açúcar, né? E aí eu fiz vários cursos, pesquisei, só que eu queria fazer um negócio diferente. E eu já tava naquela vida de não comer muito açúcar, né, de querer uma coisa mais saudável. Aí eu pesquisei, fiz vários cursos e comecei a testar as geleias sem açúcar. E aí comecei o negócio, comecei a testar. Eu fiz geleia com açúcar, tá, gente? No começo eu fabriquei um pouco, eu produzi geleia com açúcar, mas na verdade aquilo não estava em processo de depressão, a geleia me salvou. Luzes, que lindo, verdade. A geleia, ela é uma terapia, realmente. Quando a gente fica na cozinha, né, fazendo geleia, a gente esquece do mundo, né? Parece que a nossa cabeça fica leve. Eu sinto isso também quando eu faço geleia, é muito bom. E aí, o que eu vi o... Então, gente, das luzes eu tava falando, o que eu tava falando agora? Eu já sei o que eu tava falando. Live é assim, gente, vida real, tá? A gente tá conversando, esquece, volta. É como se tivesse um monte de amigo conversando aqui. E aí, gente, eu fiz um pouco de geleia com açúcar, só que aquilo não deixava meu coração muito assim, sabe? Porque eu não gostava muito de açúcar, e aí eu comia geleia, mas não era aquilo que eu gostava. Eu comecei a desenvolver, comecei a testar, e aí eu comecei a fazer as minhas primeiras geleias sem açúcar. Só que, gente, eu fiz uma geleia, eu lembro, vou contar pra vocês. Eu fiz uma geleia de mamão com cravo. Foi uma das minhas primeiras invenções. Estragou tudo. Eu joguei mais de 40 potes no lixo. Geleia não deu certo. Eu fiz depois de 2 dias, embolorou tudo, estragou tudo porque é sem açúcar. Pus conservante na medida errada. E foi assim, ó. Eu chorava. Eu não sabia o que eu tinha feito de errado. Nossa, eu passei, viu? Passei perrengue até acertar o como hoje a gente acerta e consegue entregar para o cliente dormir tranquilo, mas foi uma luta. E aí chorei, fui em frente, testei mais, até que aí eu desenvolvi esse método que a gente trabalha hoje, que dá muito certo, e a gente fornece o Brasil inteiro. Então o pessoal, já na outra turma, teve umas meninas que já fizeram curso e já estão comercializando, já estão vendendo. Então assim, deu certo, né? Primeiro a gente tem que acertar, né? Para depois a gente poder ensinar as pessoas o que é certo, né? A gente precisa ter integridade, né? Para você poder fazer a coisa certa. Então agora deu certo. Então, contando a história para vocês, por cima, basicamente foi assim que eu comecei o meu negócio de geleia. Pela minha mãe, pela memória da minha mãe. Que na minha concepção ele é abençoado. E eu sinto a presença da minha mãe em cada pedacinho da Casa Amor. Em cada vez que eu tô na cozinha fazendo geleia, eu sinto a minha mãe junto comigo. Então isso pra mim é muito mais que um negócio que me rende dinheiro. É um negócio que tem assim um propósito de vida pra mim, que é realizar o sonho da minha mãe. Na verdade, eu já considero que eu realizei muito do sonho da minha mãe, pelo onde eu consegui chegar no negócio. Que eu comecei com um negócio pequenininho, né? E hoje se transformou num grande negócio. Mas foi assim que tudo começou, né? Todo mundo tem uma história, minha história é essa.
e tem muito propósito de vida envolvido. Bem, e aí depois que a Casa Amor se consolidou, que a gente já, né, a gente tá estável financeiramente já faz alguns anos, né, já faz mais de 1 ano e meio, com 6 meses eu já estava estável financeiramente na Casa Amor. Ribeirão Preto, Osana, eu estou em Ribeirão Preto. E aí eu decidi ensinar as pessoas a fazerem o que eu fazia muito bem, o que eu faço muito bem até hoje, que são geleias zero açúcar. E aí eu comecei a ensinar pessoas, hoje eu já tenho umas centenas de alunas aí espalhadas pelo Brasil, que fazem a geleia, que usam o meu método, que estão felizes. Recentemente eu recebi um recado de uma, vou até ver se ela vem um dia dar um depoimento aqui pra gente, que ela começou a fazer, hoje ela tem 10 pontos de venda já na cidade, e a procura é grande por geleia zero açúcar, tá? Então basicamente é isso. Agora vamos lá, gente, para nossa live. Deu uma introduçãozinha aqui para vocês me conhecerem, porque a gente tem que saber, né, com quem a gente... Você é de Duque de Caxias, Luz, do Rio de Janeiro? Eu tenho aluna aí no Rio de Janeiro, hein? Inclusive eu tenho uma pessoa do Rio de Janeiro que queria fazer uma parceria comigo semana passada com geleia, eu recusei a parceria. Ele é de Rio das Ostras, acho que é região dos lagos aí do Rio de Janeiro. Ele tem uma loja de produtos naturais. Geleia zero açúcar todo mundo quer, né? Mas eu não pude realmente atendê-lo porque a nossa cozinha tá lotada. Mas o pessoal... Flávia, seja bem-vinda. O pessoal vai atrás de geleia. Você também é, Cris, do Rio? No Rio tem muito cliente, viu? Muito cliente bom aí, viu? Muita gente procurando geleia por aí pelo Rio de Janeiro. Muita. Eu acho que aqui a gente deve ter uns 8 ou 9 clientes fixos aí do Rio de Janeiro, que tem loja aí de produtos naturais e que vendem as nossas geleias aí por aí. Vocês vão vender bem geleia aí no Rio de Janeiro. É um estado que é muito bem aceito, né, o produto. Então vamos lá, gente. Agora, antes de começar, agora vamos começar, né, a nossa live, que é com o nosso tema hoje. O que vocês têm que saber a respeito de geleia zero açúcar? Eu já contei para vocês a respeito do mercado, a fatia do mercado que a gente tem, né? A gente tem uma boa fatia do mercado aí que a gente pode explorar. E não são todas as pessoas que enxergam essa fatia. Realmente são poucas pessoas que enxergam. E até bom que são poucas pessoas que enxergam, né? Porque quando a maioria das pessoas enxergarem, mais gente vai ter, né? E não é que vai reduzir, porque eu acredito que não vai reduzir, porque 36,5 milhões de pessoas é muita gente. Mesmo que você tenha aí 1.000 pessoas fazendo geleia, aí no Brasil ainda vai faltar gente, né? Porque a gente não consegue atender todo mundo, né? Mas tem assim campo para todo mundo. E uma das coisas boas de geleia zero açúcar, e o tema aqui é geleia zero açúcar porque é o que eu sei fazer, né? O que eu sei fazer bem é geleia zero açúcar. E aqui hoje na Casa Amor, que é a minha produção, eu só faço zero açúcar. Eu não faço nenhuma outra geleia se não for zero açúcar. Banel, seja bem-vindo. JM Estofado, seja bem-vindo. Então, o que a geleia zero açúcar ela traz para vocês? São 2 pontos. O primeiro ponto é que quando você começa a fazer geleia, como disse a Luzes, é uma terapia, né? Que é uma coisa boa e que você pode fazer na tua casa, na cozinha da sua casa, né? E eu não sei eu não sei quanto vocês faturam aí com geleias com açúcar, mas as geleias zero açúcar, eu posso dizer para vocês que vocês conseguem faturar 5 mil reais ou mais aí na cozinha da sua casa. Porque hoje eu não vou medir por mim, porque eu já tô faz um tempo no mercado, mas a gente fatura muito mais que isso. Mas aí é o tempo de construção, né, da sua carteira de clientes. Mas assim, basicamente, a geleia zero açúcar, depois que você consolida o seu cliente, ele come a sua geleia, ele gosta, ele vai espalhando, porque não é uma geleia fácil de encontrar. Não é todo mundo que faz geleia zero açúcar, uma boa geleia, né, gente? Porque fazer uma geleia assim, que às vezes a pessoa come, acha que tá amargo, né? Porque o adoçante ele tem um sério problema, que se você não souber colocar ele na medida certa, se você não souber colocar o conservante, a geleia fica amarga no final, a pessoa come. Marilda, seja bem-vinda.
A pessoa come a geleia e depois no final ela fala que tá com gosto amargo. A maioria das pessoas que compram geleia no mercado falam isso, que no final tem um gosto amargo. A geleia que eu faço, eu já coloquei vários feedbacks para vocês verem nos stories. Os clientes falam, nem parece que não tem açúcar, de tão doce que ela é, e nunca tive uma reclamação e nem nenhum cliente me falou que tem algum amargo, porque o meu método não deixa amargar a geleia de jeito nenhum. Porque eu fecho todas as brechas na hora do cozimento para que o adoçante não expanda e não deixe a geleia amarga. Por isso que é importante vocês saberem, né? Fazer uma boa geleia, e aí sim, quando você aprende a fazer uma boa geleia, aí sim você tem um mercado todo para trabalhar, tá? E uma das coisas, gente, não é só fazer a geleia. Uma das coisas que é muito gratificante é o reconhecimento que a gente tem. Que a gente está enviando um produto saudável para o cliente. Imagina uma geleia zero açúcar. A nossa geleia zero açúcar, eu consigo. A gente testou, mandou no laboratório. Ela tem 90% dos nutrientes da fruta, elas permanecem no pote de geleia. 90% dos nutrientes das frutas. E uma colher de sopa da geleia que eu faço, ela tem só 19 calorias. Uma colher de sopa de uma geleia com açúcar, se eu não me engano, tem 60 ou 65 calorias. Depende da quantidade de açúcar que a pessoa usa. A nossa tem 19. Então, assim, além de você poder fazer um produto saudável, de qualidade, poder atender diabético, pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Vocês sabiam que tem um público de bariátrica? Eu tenho aqui muito, mas muito cliente que faz cirurgia bariátrica. Eu tenho até um médico aqui na cidade que ele manda os clientes comprar geleia aqui com a gente. Ele opera as pessoas, faz cirurgia bariátrica e depois manda o pessoal vir comprar geleia com a gente. Porque quem faz cirurgia bariátrica tem que ficar um tempo sem consumir açúcar. Então, a gente tem uma amplitude de clientes, uma dimensão muito grande para vender. E, gente, quando o pessoal precisa comprar aquele produto, eles não vão ficar discutindo preço com vocês. Vocês entenderam a diferença? Ele precisa, não tem jeito, não tem o que fazer. Então ele vai entrar em contato com você, vai comprar o seu produto. E é claro que você vai fazer o preço justo, né? Que a gente sempre trabalha com preço justo com o cliente. Por isso, por que eu tô contando isso pra vocês? Pra vocês terem, pra vocês pegarem, tô resfriado, pra vocês pegarem e terem resfriada não, é o ar-condicionado, eu tô resfriada, o ar-condicionado fica ligado aqui na minha cabeça, gelado, e aí Priscila, seja bem-vinda. Para vocês terem uma ideia, voltando no assunto, a dimensão, o tamanho do mercado que vocês têm para trabalhar com geleia zero açúcar. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque a minha ficha caiu, eu quero ver se a ficha de vocês vai cair. Faz mais ou menos 1 ano e 8 meses que a minha ficha caiu. E a minha ficha não tinha caído. E o que eu vou contar para vocês agora, talvez caia a ficha de vocês e mude completamente o negócio de vocês, como mudou o meu. Quando você tem que ir, eu vou dar um exemplo e vocês vão entender. Quando você tem que ir a algum lugar, algum endereço, por exemplo, você tem que ir a um lugar, no endereço pegar alguma coisa. Se você for nesse endereço, se você for sozinha, andando, perguntando, demora um tempo para você chegar, não demora? Se você tiver um GPS, não é mais rápido? Você vai chegar em menos tempo do que se você for sem GPS, sem nada. Essa ficha caiu para mim há 1 ano e 8 meses. Por isso que eu tive um crescimento brutal em 2 anos. Eu conheço pessoas que têm negócio de geleia muito mais tempo que eu. Muito mais tempo, porque eu sou amiga, eu converso com todo mundo. Eu sou muito espontânea para conversar. E eles não têm o resultado que a gente tem aqui na Casa Amor. Não tem resultado. Eu tenho gente que já tem fabricação de geleia, indústria mesmo, mini indústria, né? Não grande, pequena indústria, e já quis fazer sociedade comigo. Porque o meu era zero açúcar e o dele era com açúcar, mas eu não quis porque o meu propósito é zero açúcar.
É o propósito da minha vida. Mesmo que aquilo fosse me dar mais dinheiro, eu recusei, eu não quis. Porque eu prefiro subir um degrau de cada vez do que dar um pulo, né? Um pulo muito grande e depois a queda é maior. Então, gente, a minha ficha caiu faz 1 ano e meio e foi assim. É assim, quando a gente tem uma direção e a gente vai seguindo certinho e vai seguindo aquela direção e vai fazendo com calma, né? E vai seguindo os passos certinho, a gente chega muito mais rápido do que se a gente tentar fazer sozinho. Porque no começo eu tentava fazer muita coisa sozinha e eu não tinha tanto resultado. E aí eu fui pesquisar, porque eu sou uma pessoa curiosa, né? Fui pesquisar e fui ver por que tem gente que tem muito resultado muito rápido e por que eu tava demorando para ter aquele resultado que eu queria ter. Quando eu comecei a fazer geleia zero açúcar, eu não contei uma parte para vocês. Eu tinha um escritório já, uma corretora de seguros. É onde eu tô, esse escritório que eu tô é meu, era aqui uma corretora de seguros. E eu vendi, aí ele foi para outro lugar, eu vendi essa corretora e aí eu transformei aqui no escritório da Casa Amor. Por que eu vendi? Porque eu vi que dava muito mais dinheiro fazer geleia do que eu ficar no escritório 8 horas trabalhando. Eu ganhava muito mais e era muito mais gostoso, muito mais divertido. Eu gosto de conversar com os clientes, eu gosto de falar com as minhas alunas. E aí eu gosto que elas mandam foto para mim das panelas, como que elas estão fazendo, e se elas têm dúvida elas me mandam um WhatsApp e a gente faz chamada de vídeo e é muito gostoso, é um propósito de vida para mim, eu gosto de ajudar as pessoas e então isso preenchia mais o meu coração. Aí eu vendi o meu escritório há 6 anos, eu tinha corretora. As pessoas falavam, não, você é louca, vai vender esse escritório que você tem há 6 anos para fazer doce, vai virar doceira. O pessoal vivia com um monte de preconceito, as pessoas têm preconceito da gente. Acha que a gente que faz geleia em casa não tem valor. Acha que não é um trabalho, acha que não é gratificante. Mas se eu fosse ouvir o que essas pessoas falavam, eu não tinha chegado onde eu cheguei hoje. Então eu nunca ouvi ninguém, eu sempre segui uma pessoa me orientava e eu seguia. Cris, faz isso, Cris, faz aquilo, agora é assim, e vai. Não faz isso que dá errado, eu já fiz e não deu certo. E aí você vai seguindo aquela pessoa, vai seguindo até você chegar no nível. Hoje, essa pessoa que não dá aula mais, que era minha professora, é minha aluna. Olha para vocês verem como o mundo dá voltas. Ela entrou na turma 1 para fazer o curso comigo, com geleias, porque agora ela tá mandando para... Ela não é daqui, né? Não é do Brasil, ela mora em outro país. E agora ela tá fazendo lá no país dela geleia zero açúcar. E ela é a minha aluna hoje. E eu fui aluna dela lá no começo. Vocês verem como o mundo dá voltas? É maravilhoso, né? Essa dinâmica que a gente tem, né? Uma hora você tá aqui, outra hora você tá ali. Então é isso, gente. Esse é o ponto número 1 que eu quero passar para vocês, para uma reflexão, tá? Muitas vezes você fica relutando muito e quer fazer sozinha muita coisa. Eu já fui assim, eu relutei demais. E aí eu via que eu não tinha resultado, e aí eu decidi fazer diferente, e aí eu tive resultados que muitas pessoas não têm, né? E a minha ficha caiu. E espero que a ficha de vocês caiam também, que vocês tenham muito sucesso no negócio de vocês. Gente, deixa eu deixar claro pra vocês, eu não tô vendendo nada pra vocês, tá? Essa semana é live, é conversa, é distração, não tô vendendo nada, eu tô só conversando com vocês de coração aberto e assim, verdadeiramente contando pra vocês o que aconteceu na minha vida. E por isso que eu tenho o resultado que eu tenho, porque muita gente pergunta pra mim, como que você conseguiu ter esse resultado em tão pouco tempo? Foi por vários motivos, mas um dos foi esse motivo, tá? E o segundo ponto que eu queria falar pra vocês é um ponto assim, que a gente vai conversar mais a respeito disso ao longo da semana, mas eu quero falar um pouco hoje disso. É o problema da falta de dinheiro, né? Que as pessoas têm, muitas pessoas, elas têm assim, como que eu falo? Um certo receio de falar de dinheiro. Eu não tenho receio nenhum de falar de dinheiro, porque
porque eu sou uma pessoa íntegra, eu trabalho, faço geleia, tenho meus clientes, forneço pro Brasil inteiro, tenho minhas alunas, ajudo, nunca virei as costas, tô lá, precisa de fornecedor, Cris, preciso de fornecedor tal, tá lá o fornecedor para ela, preciso disso, tá lá. Quem é minha aluna, eu não sei se tem aluna minha aqui, mas quem é minha aluna sabe da assistência que eu dou, então é integridade que a gente tem que ter. Então a gente não tem problema nenhum de falar da questão de que é assim, ó, muitas pessoas falam da falta de dinheiro, né? Para quem não faz geleia, Cris, vai ficar, essas lives vão ficar salvas, tá? Depois eu vou editar elas um pouquinho, só para não ficar muito longa, para não ficar chata, e eu vou salvar assim. E aí, gente, falando para vocês dessa questão, eu tenho uma aluna, eu vou contar para vocês um exemplo, porque as pessoas para mim são exemplos. Que ela queria muito, né, aprender a fazer geleia e ela não tinha como pagar, porque a maioria das pessoas eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque eu também já passei muita dificuldade, gente. Hoje, graças a Deus, eu não tenho problema financeiro, mas eu já tive dias lá atrás que eu tinha um monte de conta para pagar e não tinha dinheiro. Então, assim, eu compartilho com o sofrimento de muitas pessoas, porque eu não sou uma pessoa, eu não nasci em berço de ouro, eu nasci na roça, minha mãe veio da roça, sabe? Foi tudo muito suado pra mim. Eu trabalhei muito pra ter as minhas coisas, mas trabalhei muito mesmo. Não foi assim, sabe? Assim, de 6 anos que eu tinha minha corretora, eu não consegui tirar férias. Eu fiquei 6 anos trabalhando, quase 18 horas por dia sem tirar férias. Então, eu compartilho muito, sabe, da situação de várias pessoas. Fabiana, seja bem-vinda. Só que eu também quero dizer para vocês que quando a gente quer, a gente dá um jeito. Sabe por quê? Porque eu na minha vida sempre dei um jeito para as coisas. E essa minha aluna, ela não tinha como, sabe? Ela não tinha como comprar os materiais, ela não tinha como aprender, não tinha como fazer nada. E ela fez uma parceria com a tia dela. A tia dela comprou as coisas para ela fez a geleia. A primeira remessa de geleia que ela fez, em parceria com a tia, ela deu metade do lucro para a tia, que já deu um lucrinho bom, né? Praticamente já pagou todo o investimento dela. A segunda remessa, Fabiana, seja bem-vinda. A segunda remessa que ela fez de geleia, ela tinha combinado que ia dar um lucro para a tia e na segunda remessa ela ia pagar a tia. Ela pagou a tia, essa que hoje tem 10 pontos de venda na cidade. Então ela começou o negócio sem ter nada de dinheiro. Ela começou o negócio a zero, porque a gente faz parcerias. A gente tem que aprender a fazer parcerias, a gente tem que aprender a conversar, a gente tem que aprender a negociar com as pessoas. Se você falar, mas eu tenho vergonha, mas... Gente, não pode, porque é a vida da gente. E se a gente quer ter uma mudança de vida, a gente precisa tomar decisões. E decisões, às vezes, é naquele dia, né? Porque daí passa. Porque assim, eu conheço muita gente que faz pão, faz bolo, conheço muita gente que faz geleia também, conheço um monte de gente que faz um monte de coisa, faz pimenta de conserva, porque eu participei de muita feira. Quando você participa de muita feira artesanal, você conhece muita gente. E como eu conheço, assim, milhões de pessoas, eu conheço também muitas histórias, né? A gente vê muitas histórias. E uma coisa que é interessante é que as histórias que mais me comovem são as histórias que as pessoas não tinham nada. E elas conseguiram fazer uma parceria e fizeram alguma coisa e dali elas construíram o negócio delas e hoje elas estão bem. Essa minha aluna que eu falei pra vocês, hoje ela tem 10 pontos de venda na cidade, ela já fatura muito mais que 5 mil reais por mês. Não é deixar consignado, Cris, não vale a pena deixar consignado, você tem que vender o produto. Lá tem Eliana, seja bem-vinda, tem um módulo com a minha amiga Lopes Massa que faz empadas, levo as minhas geleias e vendo na loja dela. Muito bem, Luzes, parabéns, isso mesmo. A gente faz, então, são parcerias que a gente tem que fazer. Respondendo a resposta da Cris, eu tenho um módulo lá no meu curso que eu ensino você a vender sem fazer consignado. Consignado não dá certo, tá? Porque você tem que
investir para fazer o seu produto e muitas vezes você demora muito para receber e às vezes você pode ficar no prejuízo. Eu sei porque eu já trabalhei com consignado uma única vez e eu já percebi que não tinha lucro e eu já encerrei e aí eu montei uma outra estratégia. Hoje eu tenho vários clientes no Brasil inteiro, mas eles pagam. Eu não deixo nada consignado. Comigo tudo a geleia que fica lá, faz o pagamento e ele que vende o produto dele lá. Tem a validade de 3 meses. Como você vai fazer uma boa geleia, não tem problema nenhum dele pagar o produto com você que ele vai vender, mas tem toda uma estratégia de como você vai falar com o cliente. E a gente tem também, vou falar para você, a gente tem parceria com cooperativas aqui do Brasil inteiro. E quando tem um módulo lá do curso que você recebe o contato de várias cooperativas para você poder entrar em contato e vender o seu produto também, que é muito melhor, porque a cooperativa geralmente ela paga à vista para você. Ela paga à vista, você dá um prazo aí de 15, 20 dias para entregar e entrega o seu produto. Mas toda a estratégia que eu montei é dentro da geleia zero açúcar, tá? Porque com açúcar eu não sei fazer muita coisa. Sou sincera pra você, porque não é o que eu trabalho. E por quê? Porque tem uma estratégia, porque você tem benefícios que você tem que mostrar pra pessoa antes dela fechar o pedido com você. E depois que você mostrar esses benefícios, ela já realmente fecha o pedido. Às vezes você não precisa nem falar, a gente tem uma carta de vendas pronta, que é só você copiar e colar e mandar pra pessoa e ela geralmente já fecha o contrato com você, tá? Isso mas depois o pessoal que já está trabalhando dessa forma, essa minha aluna, por exemplo, que ela tem 10 pontos de venda, é tudo comprado. Ela não deixa nada consignado e ela usa essa estratégia da carta de vendas, tá? Então vamos lá, gente. Então eu tava falando para vocês a respeito disso. As pessoas que começam o negócio do zero, do nada, e fazem parcerias e vão atrás, são as pessoas que mais comovem o meu coração, porque é muito fácil você começar um negócio quando você tem dinheiro. É muito fácil, né? Agora, é fácil você começar um negócio quando você não tem dinheiro? Não. Quando você não tem dinheiro, é muito difícil para você começar qualquer negócio. Então, por isso que vocês têm que ter na cabeça de vocês que todo mundo que começou um negócio, eu acho que eu posso contar no dedo. As pessoas que começaram um negócio e já eram muito capitalizadas e muitas vezes não deram a atenção necessária para aquele negócio e quebraram. E a pessoa que começou um negócio que não tinha nada e aquilo lá era o projeto da vida dela, aquilo lá ia realizar os sonhos dela, que no caso é o meu projeto que eu tenho hoje, que é a Casa Amor, e ela teve excelentes resultados em muito pouco tempo. Mas isso é determinação que as pessoas têm, né? Geralmente as pessoas que sofreram um pouco mais, as pessoas que sabem o que é precisar pagar uma conta e não ter o dinheiro para pagar. Esse tipo de pessoa, a pessoa tem um nível de consciência melhor, né? Para correr atrás dos seus sonhos. Então, gente, eu falando para vocês, a gente conversou dos 2 pontos, né? O primeiro ponto é aquele que eu falei para vocês, do que é importante, né, na fabricação de geleia, que é gratificante, reconhecimento e tudo mais. E vocês vão ficando conhecidas na cidade. Eu hoje aqui, muita gente me conhece na cidade, eu recebo milhões de convites para participar de feira. Aqui, não sei se tem no Rio de Janeiro, não sei se no estado de vocês tem feira vegana, tem feira de artesanato, mas aqui tem muito. E eu não participo mais, esse ano eu não tô participando de feira porque a minha cozinha tá lotada, eu não consigo mais produzir para feira. Mas as feiras, para quem trabalha com geleia zero açúcar, é uma ótima fonte de renda. Eu digo uma fonte de renda extra, porque além de você vender todo dia a sua geleia e ter as suas vendas no atacado, que faz o complemento, né, do seu faturamento no final do mês, a feira é um extra para você. Aqui, ó, a média que o ano passado eu fiz 8 feiras. A média que eu vendia nas feiras era de 3 a 4 mil. No final do ano eu cheguei a vender 8 mil em uma feira. Ah, Luzes, não tem muita? Mas aí no Rio de Janeiro, gente, muita gente compra geleia zero açúcar. Eu vou falar pra vocês, eu tenho assim, eu te falei, eu tenho bastante cliente no Rio de Janeiro. E aliás, eu vendo muito varejo pro Rio de Janeiro. A gente vende também varejo para o Rio de Janeiro
E a gente envia muita caixinha aí pro Rio de Janeiro. Bastante, o pessoal consome mesmo. Não vai ser problema para vocês fazer venda de geleia zero açúcar. Porque assim, como eu faço só zero açúcar, vocês têm que frisar o zero açúcar. Porque geleia, gente... Cris, seja bem-vinda! Geleia, gente, com açúcar, o pessoal já tá acostumado. Tem um monte de gente que faz, né? Geleia com açúcar. Agora, quando você coloca lá nos seus stories, ou quando... Eu já falei na minha live de manhã, quem participa, já ensinei vocês estratégia de marketing, como que vocês vendem e tal. Coloca lá no Google Meu Negócio, coloca lá nos grupos do Facebook, coloca no Marketplace, né? São vários canais de venda gratuito que tem aí espalhados aí, né? Na internet. Você colocou lá, só que você colocou zero açúcar, a pessoa, opa, zero açúcar? Deve ser diferente. Aí ela já vai lá olhar para ver como que é aquela geleia, o que que aquela geleia tem, e já interessa para ela. Então esse é o diferencial do produto que vocês estão fazendo. É que assim, poucas pessoas, como eu falei para vocês anteriormente na live, poucas pessoas enxergaram ainda esse mercado. Eu tive a sorte de enxergar há 2 anos atrás. E eu há 2 anos atrás, eu alerto as pessoas. Eu falo muito de geleia zero açúcar. A Luz falou, eu vou uma vez para vender na Vila Penha, no Rio de Janeiro. Você vai vender? O que é Vila Penha, Luzes? É um bairro que tem aí no Rio de Janeiro? Eu não conheço muito bem o Rio de Janeiro, eu já fui. Mas a Cris falou, mas tem gente que tem preconceito com zero. Tem, você sabe por quê, Cris, que tem preconceito com zero? Porque eles acham que zero açúcar não tem açúcar. As pessoas acham que geleia zero açúcar é sem gosto. Mas quando vai comer da sua geleia e vê que a sua geleia nem parece que é zero açúcar, que é o que eu ouço, milhões de retorno que eu recebo dos clientes, que eu recebo isso, eles vão ser seu cliente. Então, nossa, eu como a geleia, parece que tem açúcar, só que não tem açúcar. Que maravilha. Eles acham que é ruim, é porque eles não provaram ainda da sua geleia. Mas quando você começar a vender, você vai ver que os clientes, eles dão muito retorno para você. Você vai mandar a geleia, eles vão falar, nossa, que geleia gostosa, nossa, que geleia boa. Aí você vai pegar o print desses retornos e você vai começar a mostrar para as pessoas, que nem eu faço. Eu mostro para as pessoas, eu coloco lá nos meus stories, quando eu recebo um retorno, dou print, né? Não pode pôr o nome da pessoa, que é proibido no telefone. Você coloca lá a conversa que você teve com a pessoa e a outra está vendo. E ela tá vendo que a sua geleia é boa. E aí é uma bola de neve. Aí você vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo. Isso é uma técnica de vendas que faz com que você venda muito. Geleia zero açúcar. Porque esse preconceito que você falou é verdadeiro. Tem mesmo. Quando eu comecei, o pessoal falava pra mim, sua geleia não é amarga não, né? Eu falava, não é amarga não. A outra falava, geleia zero açúcar, não tem gosto de nada? A Luzes falou, eu levo os produtos para fazer degustação. Depois que experimentam, compram. Claro! Luzes, muito bem, Quando a gente faz degustação, é maravilhoso. Para fazer... Quando a pessoa faz degustação é maravilhoso, porque ela já come, ela gosta. Por isso que em feira, gente, vende muito. Porque em feira, é igual a Luzes fez. A gente coloca lá 4 potinhos de geleia e coloca umas torradinhas na frente. Eu até já coloquei uma foto uma vez aqui nos stories que a gente fazia. E a pessoa passa lá, prova, né? Coloca a geleia numa torradinha, experimenta e já compra na hora. E aí você vende o kit, né, gente? Porque... eu não sei se a Luz já vende desse jeito, mas eu ensino as minhas alunas, né? As minhas alunas da turma 1 lá, eu sempre ensino elas a vender kit, porque quando você tem um ticket médio maior, você vende menos, né? Na verdade você vende mais, que você vende sempre o kit com 3, 3, 3 e 3, só que como o seu ticket de venda é maior, você vai ganhar mais, mas você não vai ganhar na unidade, você vai ganhar na quantidade. E isso é muito bom, né? Muito bom porque... mais gente comprando o seu produto, mais gente provando o seu produto, você fazendo um produto com uma qualidade alta, você vai crescendo. Desse jeito que eu cresci muito rápido. Aqui hoje na Casa Amor a gente não vende uma unidade de geleia. A gente sempre vende o kit. Quando a pessoa quer comprar uma geleia, hoje uma geleia custa R$ 38 aqui.
E o kit com 3 geleias é R$ 74,90. E a gente não dá conta de vender. Então, porque você disciplina o seu cliente, né? E os clientes compram sempre o kit com 3. O kit com 3, o kit com 3. A gente quase não vende uma geleia, porque como uma geleia é um preço muito mais alto do que o kit, eles preferem comprar o kit com 3. E a gente cobra R$10 a entrega, né? Porque aqui a gente tem o nosso entregador que a taxa dele é 10. Então, o nosso ticket médio é R$85 por pessoa que compra aqui. 18. Tá vendendo barato, hein, Cris? A nossa é 240 ml, 20. Você tá vendendo preço. Na verdade, você não tá vendendo barato. É porque a sua é com açúcar, né? Que a zero açúcar ela é um pouco mais cara, né? Porque a zero açúcar, o que você usa nela, o blend de adoçantes que você usa é mais caro que o açúcar. Então você tem que aumentar o preço do seu produto para você ter lucro. Mas todo mundo sabe que uma geleia zero açúcar ela é um pouco mais cara, né? Que a com açúcar. Então aí você tem a vantagem nisso, né? Porque você fala assim, mas a minha geleia é zero. A minha geleia não tem açúcar. Aí a pessoa fala, é verdade. Todo mundo sabe que produto diet e produto zero açúcar, o preço é mais caro. Então a gente não tem problema nenhum para vender. Você não vai ter problema nenhum para vender. Nada. A Luzes vende de 200 por 20 e a zero açúcar você vende por 25. Tá bom o preço, 25. Mas você vende uma unidade? Você vende uma. É o preço da unidade. Dá 50, dá 75. Você vende quase o preço do nosso kit com 3. É que aqui a gente faz assim, ó. O kit com 3, ele sai mais ou menos 25, né? E uma geleia é 38. Então, quando a pessoa, ela vê que o kit que comprar 3 geleias a 75 é muito mais vantagem, porque se ela fizer a conta de R$38, ela tá ganhando uma geleia no kit com 3, porque o raciocínio é esse. Então a gente vende muito kit, porque quando você vende com um ticket médio mais alto, o seu lucro é maior no final do mês, porque você ganha no volume, você não ganha na unidade. Kombucha, seja bem-vinda! Então, mas essa é uma técnica, viu, Luzes, que a gente trabalha aqui, mas tá bom o seu preço, tá muito bom. Zero açúcar é 25, muito bom. E, gente, zero açúcar, ela é a tendência agora do mercado, né? Vocês sabem disso, que geleia zero açúcar é a procura do mercado e ela cresce diariamente, todos os dias tem crescimento. Todos os dias as pessoas procuram, estou adorando essas explicações. Ai, que bom, Luzes. Vai assim, você vai mudando um pouco a sua mentalidade, a gente vai mudando a mentalidade da gente quando a gente vê o jeito que outra pessoa trabalha, né? Porque é bom a gente saber como as pessoas trabalham. Eu sempre queria saber como que o outro trabalhava, queria saber o preço, para ver se eu tava com o meu preço certo e tudo mais. Mas a gente tem uma planilha financeira, a gente tem um módulo que a gente tem uma planilha financeira que você coloca o preço lá, ela já sai, ela já separa automaticamente o custo que você vai ter com insumo, tudo. Ela tem uma calculadora lá dentro dela e já dá o seu lucro. É uma planilha que a gente usa aqui todos os dias. Então, todo dia, 6 horas, eu olho lá e eu vejo quanto que a gente teve de lucro diário, já separando o que eu vou precisar para comprar o produto de novo. Cris, você também vai ensinar chutney zero? Eu vendo 2 sabores com açúcar. Eu vou fazer. Chutney eu não vendo muito aqui, mas eu vou fazer. Eu acho que é o de manga que a gente vai fazer. E eu não sei o outro, mas eu acho que é alguma coisa com cebola roxa, alguma coisa assim. Eu tava combinando isso essa semana, vendo qual que o pessoal queria mais, né? Ainda não sei, ainda não. Mas eu gosto de inventar também, sabe? Eu gosto de colocar umas pimentinhas diferentes. Cebola roxa. Eu gosto de usar... Eu queria fazer alguma coisa com aquela pimentinha... Qual que é aquela pimenta que é umas bolinhas? Esqueci o nome dela. Esqueci qual que é. Tem aquelas pimentinhas que é as bolinhas. Não é a dedo de moça, Esqueci.
Eu gosto dela porque ela não é ardida, né? Mas ela dá um cheiro. Então tô pensando em fazer alguma coisa com especiaria, colocar um grão junto. Não é a biquinho, ela é a... Não, a biquinho a gente usa na geleia de pimenta defumada. A gente coloca um percentual de biquinho. Mas ela é a pimenta rosa. Como que fala pimenta? A pimenta rosa. Ah, gente, lembrei. Pimenta rosa. Vocês usam a pimenta rosa. Ela não tem ardência, mas quando a pessoa abre o pote de geleia, ela tem um cheiro maravilhoso. E só da pessoa abrir o pote de geleia, ela já fala, nossa, que geleia gostosa. Eu gosto muito de usar ela. A rosa não arde, né? É verdade, Cris, mas ela tem um aroma, né? Ela tem um cheiro, assim, muito bom. Mas a pimenta rosa você não pode colocar na geleia. O segredo da pimenta rosa, já vou contar pra vocês aqui, porque tem uma das geleias que a gente fabrica aqui que eu uso pimenta rosa. Diva, seja bem-vinda. E um dos segredos dela é ela não pode ir no cozimento. E no máximo você tem que colocar ela 3 minutos. Faço laranja com pimenta rosa. Muito bom. Dizem que a pimenta rosa é de aroeira. Será? A pimenta rosa, se você colocar ela no final com 3 minutos antes de você encerrar o cozimento, o aroma dela é muito melhor do que se você colocar ela com a geleia cozinhando. Você coloca no finalzinho. A gente tem um cronômetro de cozimento, porque a nossa geleia tem o tempo certinho que fica, né? E a gente coloca com 3 minutos. Deixa ela 3 minutos e evasa. Nossa, fica maravilhosa a geleia, gente. Fantástica. As pessoas abrem o pote que eu falei pra vocês, sente o cheiro. Por isso que eu tô pensando de fazer um chutney com alguma coisa assim, sabe? Com a pimenta rosa. Eu não sei, eu não sei se vocês fazem. Ah, sim, a pimenta rosa é a mesma aroeira. É a mesma aroeira. É a mesma? Não sabia. Aroeira é uma pimenta? Eu não conheço aroeira. Eu conheço como pimenta rosa, mas eu não sabia que é a mesma. Deixa eu ver que é aroeira. Bom você me falar, que eu não sabia. Tá vendo? A gente não sabe tudo, né? A gente vai aprendendo aqui na live. Muito bom. E aí, gente, a gente faz a geleia com grãos também. Geleia com grãos é maravilhosa. Eu tô desenvolvendo uma coleção de Natal que vai ser figo, nozes e rum. O ano passado, no Natal do ano passado, gente, o que nós vendemos de geleia de figo, nozes e rum, vocês não têm noção o que foi vendido dessa geleia. Eu não dava conta de comprar figo mais. O moço que entrega figo pra mim tava cansado de entregar figo na Casa Amor. O chutney de cebola roxa tem açúcar mascavo. Como substituir com 0 açúcar? Então, o de cebola roxa eu não fiz ainda. Tem como, mas eu não fiz ainda porque eu tô ainda vendo qual que eu vou fazer. Mas eu vou fazer uns testes aí, porque assim, ó, quando a gente faz a geleia com fruta, a gente desconta o percentual de frutose e faz o complemento com o blend de adoçantes. No caso do chutney, a cebola, ela não é uma fruta. É claro que a gente pode fazer um complemento aí com suco de laranja, pode fazer um complemento com a pectina da maçã, né? Eu ainda não sei qual que eu vou fazer, eu tô pensando ainda, né? Eu escrevi ali. E o adoçante, eu não sei qual que vai dar certo, porque a gente precisa primeiro... a gente precisa fazer esse complemento... E aí eu tenho que ver a quantidade. Eu vou deixar... Eu já sei que eu vou fazer com a pectina da maçã verde. E eu vou deixar macerando. Eu vou deixar macerando a pectina de um dia pro outro. A geleia de cebola roxa com vinho. Eu já vi a de cebola roxa com vinho. Eu fiz já uma geleia de vinho cabernet. Muito bom, né? Só que depois eu não fiz mais porque o pessoal não teve muita assim, tração de saída, sabe? Não teve muito pedido, então quando não tem muita tração, aqui não tem muito pedido, eu tiro de linha. E eu substituo por outra, eu faço muito isso. Soraya, e também eu uso muito a safra, né? A gente tem safra de 3 em 3 meses, então geralmente quando tem aquela safra do mês, que a fruta é mais barata...
E aí eu coloco aquele cardápio do mês com aquela safra, porque o custo da geleia cai e a gente tem um lucro maior. E aí a gente consegue ganhar mais. Então eu faço muito esse equilíbrio aí. A geleia de cebola com vinho, para comer com hambúrguer, deve cebola. Tem uma geleia também, a gente fez essa geleia, cebola caramelizada. Que ela, você flamba, você deixa a cebola lá, acho que deixava 2 dias ela. Eu também não faço mais ela, porque ela atrapalhava um pouco a minha cozinha. As minhas são chutney, geleia de morango. Morango, gente, é a paixão do mundo. Todo mundo ama uma geleia de morango, não tem jeito. Tanto que aqui a gente tem a base do morango para muitas geleias. Estou aproveitando a safra do morango. O morango baixou, você viu? O morango tá barato agora. Dá para comprar muito morango bom, graúdo. Nossa, ontem chegou, até esqueci de filmar, eu ia filmar para vocês. Mas chegou lá bastante morango e eu vi que tava um grande, bonito, né? Tem que aproveitar. E o preço caiu, né? A gente tá pagando a metade do preço também do morango já. Então aí, a gente já se prepara pro Natal, né? Porque tem várias combinações. Morango, você tem que fazer isso mesmo, Cris. Super aproveitar, porque o morango, você sabe, passou um pouco a safra, né, do morango. O preço já vai lá pra cima, né? Então compra, limpa, higieniza e congela. É isso mesmo, tá certinho. E se aproveita, né? Pra depois que tiver o morango caro, você tem ali o material pra fazer a sua geleia e você tem mais lucro. E o morango, gente, é uma coisa que você tem que ter o ano inteiro, né? Tem fruta, por exemplo. A gente faz agora a geleia de banana e chocolate 100%. A geleia vende muito, mas a banana, ela tá com preço muito bom ainda, né? O mês passado a banana, a gente conseguiu comprar a banana 50 centavos o quilo. Então a gente fez muita geleia de banana e chocolate 100% e a gente vendeu muito, muito, muito. Acho que foi mais de 2.000 potes, muito mais que saiu de geleia de banana. Eu não aguentava ver banana mais. E a gente ainda tem. Mas eu vou tirá-la do cardápio e a gente faz uma geleia aqui de morango também e chocolate 100%. Mas agora eu vou fazer morango, chocolate e castanha. Eu vou colocar os grãos de castanha junto com a geleia de morango e vou mudar um pouquinho, vou colocar ela no cardápio. Abacaxi com pimenta, Luz, geleia que vende, né? A gente faz aqui abacaxi com pimenta 0 açúcar. A nossa geleia de abacaxi com pimenta também é um arraso. Vende, né? O pessoal compra muito. Marcela, seja bem-vinda. Abacaxi com pimenta, pimenta defumada, né? Laranja com pimenta, morango, chocolate, pimenta. São geleias assim. Eu não tenho essas no cardápio. Hoje a gente tem abacaxi, pimenta e pimenta defumada. Banana com barra de meio amargo. Fica bom também. É porque na geleia 0 açúcar, você tem que usar o chocolate 100%, porque o chocolate até 70, ele tem leite. E como ela a nossa geleia, ela é 0 açúcar, 0 lactose, 0 tudo, né? Então, a gente não usa nada que possa ter qualquer traço de origem animal. Por isso que a gente usa o chocolate 100%, só que ele rende muito. Viu, gente? Ó, vou falar pra vocês, tem aluna minha que comprou com o nosso fornecedor, a gente usa qual que é o chocolate que a gente usa? Acho que é Callebaut. É um chocolate suíço que a gente usa, não lembro o nome aqui agora. Mas ela comprou um pacote com 2 quilos. Ela conseguiu fazer mais de 1.000 potes de geleia com 2 quilos de chocolate. Porque o chocolate 100% rende... Não, ele não é em pó, ele é em gotas, pequenas gotas. Tem os dois, né? Mas eu acho que se você colocar o de gotas, fica melhor, mas o em pó também dá certo. Tá? Eu já fiz com os dois, já fiz com o de gotas e já fiz com o em pó. Só que eu acho que o de gotas, ele deixa um sabor mais acentuado, eu prefiro. Mas tem quem faz em pó, tem aluna minha que prefere em pó, que ela é mais rápido para dissolver, ela põe no final e aí ela diz que os clientes dela amam também e dá certo. Mas esse chocolate que elas usam rende, gente. E não é caro. Eu acho que um pacote, ó, com 2 quilos desse chocolate custa R$40. E dá pra você fazer mais de 1.000 potes. Porque você coloca muito pouco. Você coloca uma colher de sopa vamos colocar uma colher de sopa em 5 quilos de banana. Vou dar um exemplo.
Ele, nossa, deixa um gosto de chocolate que vocês não têm noção. Que fica... Catiúce, seja bem-vinda. E fica maravilhoso. Então, mas é porque é um bom chocolate. Isso tudo tem a ver, né? Quando vocês têm bons fornecedores, vocês pagam mais barato e tem um produto com qualidade. Então, a gente tem que saber, né? Comprar também certinho, das marcas boas. Isso faz toda a diferença. Isso era uma coisa que eu sempre me preocupei desde o começo, né? Em ter um custo mais baixo do meu produto, para eu poder atender o meu cliente com preço justo e eu poder ter o lucro, né? Porque quem é que vende para não ter lucro? Ninguém vende, gente, para não ter lucro. Todo mundo vende para ter lucro, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro, a gente não trabalha para trocar figurinha. E para você ganhar e para você escalar, você tem que ter um custo menor, né? O menor custo possível. Eu sempre falo isso nas minhas lives. Mas isso aí vocês vão aprender tudo, tá? Isso aí vocês têm tudo e é muito assim. É que eu falo por cima pra vocês, mas dentro do curso a gente tem um módulo assim que tem tipo 10 aulas, você até cansa de tanto que você vai ver falando disso, de tanto que você vai ver fornecedor falando, gente falando, sabe? O que usa, quanto que usa. E um diferencial também que eu faço, gente, eu faço receita de tudo, tá? Eu não é assim uma receita em PDF, não. Eu faço vídeo de tudo, porque eu gosto de fazer e eu gosto que a pessoa veja eu fazendo. Porque eu gosto de ver a pessoa fazendo para me aprender. Só de eu ler no negócio é diferente. Quando você só lê e você vê o jeito que a pessoa faz. Você vê o jeito que a pessoa corta a fruta, né? Você vê o jeito que a pessoa põe na panela. Você vê o jeito que a pessoa mexe. Você vê como que chega no ponto. Você vê a hora que a pessoa põe, você vê o jeitinho que a pessoa evasa, né? Tem tudo isso, é muito certinho de uma receita. Ah, Cris, então, a gente vai passar a receita lá na semana que vem, tá chegando já. E eu fiz uma aula daquela geleia, né, de morango e abacaxi. Só que hoje eu já tô pensando, eu tava pensando hoje que eu vou fazer uma geleia de natalina também. Ó, já tô contando pra vocês que estão na live hoje, hein? Na semana que vem vai ter um dia especial, um bônus pra quem participar das aulas, que eu vou fazer uma geleia natalina. Uma geleia que eu testei, não vou contar pra vocês, vai ser semana que vem. E que deu muito certo, ficou maravilhosa. Eu tenho certeza que vai arrebentar no Natal. Gente, Natal... Vocês vão nadar de braçada em dinheiro, porque Natal vende muito, muito. E principalmente se vocês tiverem sabor diferente, né? Imagina, você tem uma geleia, quer ver? Deixa eu falar, o ano passado a gente fez figo, nozes e rum, que, nossa, vendeu demais. Quer ver qual outra geleia que eu fiz? Deixa eu falar pra vocês que vendeu muito. Eu fiz uma geleia que tinha, acho que castanha. Ah, eu fiz uma geleia de pera e canela, que vendeu... Ah, eu lembrei, eu fiz uma geleia de morango, canela. Qual que foi a geleia que eu fiz, gente? Deixa eu pensar. Ela tinha morango, ela tinha canela. Não lembro, ela tinha 3 coisas. Eu sempre faço... Ah, eu fiz uma outra. Eu fiz uma geleia de amora com manjericão e noz moscada. Gente, vocês não têm noção de como essa geleia também vendeu. Foi assim um estouro. As pessoas gostam de coisa diferente. As pessoas não gostam de coisa igual. O que eu falo pra vocês é que vocês têm que sair fora desse povo que faz tudo igual, sabe? A gente tem a de morango, né? Morango e limão siciliano, né? Ou a morango básica aí que você vende. Mas sabe qual que é uma geleia que vende muito aqui? Morango e chocolate 100%. Amora, você não acha no Rio de Janeiro? Ah, a gente tem fornecedor de amora. Maçã com canela é muito boa. É, a geleia de maçã com canela. Só que assim, eu acho que a geleia de maçã com canela, Luzes, a framboesa, Cris, deixa eu te falar, tá difícil pra achar framboesa, viu? Eu consegui um pouco de framboesa faz 2 semanas para um pedido de um cliente, mas deu exatamente para fazer 100 potes para ele, que eu mandei, que era lá de São Paulo, e acabou. E não chegou framboesa até hoje. Eu nem tenho no cardápio geleia de framboesa.
Mas eu fiz morango e framboesa já. Vende muito, viu? Geleia de morango e framboesa. E a framboesa, como ela é rica em pectina, ela chega muito rápido no ponto. Você gasta muito pouco gás. É muito bom você trabalhar com a framboesa. E com a amora também. A amora, ela é riquíssima em pectina. Então, quando você faz uma geleia que você mistura com amora, por exemplo, a de frutas vermelhas, a gente usa amora, a gente usa morango e mirtilo. Então, mas a amora, ela chega muito rápido no ponto. Então, você vai fazer lá um tacho de geleia, você vai fazer o nosso tacho de geleia, cada tacho de geleia aqui dá aproximadamente 30 potes, porque o nosso tacho é grande. E você não acho no Rio, mas você mas tem, porque tem fornecedor que entrega também, viu? Não precisa necessariamente ser no Rio de Janeiro. Eu vou falar pra você que a maioria dos meus fornecedores não são aqui de Ribeirão, tá? Os meus fornecedores, a maioria são de outros estados. Eles entregam pra gente aqui na porta. Então, não necessariamente, assim, tem que ter na sua cidade. Aí você tem que saber onde que tem, né? Aí você liga, faz o pedido e compra. Por isso que a gente tem que ter, né, os contatos de todos os fornecedores, porque a gente não deixa de fazer um sabor para oferecer para o cliente. E frutas vermelhas é um dos sabores que vende muito. Eu tenho muito cliente que compra frutas vermelhas. E sabe um sabor que vende muito também? Que esse que eu fiz, né, que eu vou ensinar vocês, que é morango e abacaxi. Você tem morango aí, o abacaxi tá barato também, né? Você consegue comprar abacaxi por R$2 se você comprar uma quantidade boa. Uma geleia que vende muito, morango e abacaxi. E outra geleia que vende bastante é de morango e uva Niagara. Mas a uva tem que ser Niagara, tá? Você compra muito. Não precisa comprar muito. Uva com vinho? Nossa, deve ficar bom, hein? Uva com vinho. Não fiz, não. Vou testar um dia essa uva com vinho aí. É porque como a gente usa zero, a gente não usa açúcar, e não são tudo que eu posso fazer, porque eu tenho as geleias que eu testo e que eu sei que dá certo, e eu sei que tem muita atração de venda, eu coloco lá no módulo para as alunas. Por quê? Porque eu tenho certeza que ela vai fazer, ela vai vender e vai dar certo. E se tem uma geleia que eu não testei, eu não coloco, porque às vezes não combina com adoçante, aí pode estragar a geleia. Mas a geleia de uva com vinho deve ficar muito boa. Eu vou testar ela. Ju, seja bem-vinda! E aí, gente, o que eu tava falando pra vocês? Das geleias, né? Das geleias que vende bastante. Morango com uva Niagara vende. Morango com abacaxi vende bastante. Morango com chocolate. O morango é sempre a base, né? De tudo. Morango com chocolate, frutas vermelhas. A geleia que eu falei pra vocês de banana e chocolate 100%. Vende bastante. Morango e chocolate 100%. E de damasco, né? A gente tem damasco e amêndoas. A geleia de damasco caramelizada. Você aprende, né? A dar uma caramelizada lá no damasco. Manga com maracujá e cachaça? Ah, Luz, deve ser boa essa, hein? Manga com maracujá e cachaça. Aqui a gente tem a manga com maracujá só, né? Porque bebidas, né? Muito bom. A bebida, ela é um conservante, né? Na geleia. Então, ela é até melhor para você fazer mesmo, porque conserva mais a geleia, né? Geleia de pimenta como base o tomate. Eu já fiz algumas geleias com base o tomate também. As de pimenta, eu acredito, eu nunca fiz com pimenta, mas eu acredito que a combinação do tomate com a pimenta fique muito boa mesmo. A geleia de tomate é uma geleia que o pessoal gosta bastante, né? Na verdade, eu já fiz o ano passado um teste com uma geleia de tomate, mas não teve muita saída de vendas. E aí eu tirei do cardápio. Mas eu sei que tem lugar que as pessoas gostam muito da geleia de tomate. Ela é maravilhosa mesmo. Muito boa. Mas sem dúvida nenhuma, para quem já vende, dedo de moça. Muito boa. A dedo de moça, né? Maravilhosa. Pimentinha pra pôr na geleia. Ficou uma delícia, né?
A pimenta calabresa, dedo de moça, biquinho, ixi. A pimenta rosa, né? São assim, fica uma combinação perfeita. Fiz geleia de tomate com pimenta e fiz também de pimentão vermelho com pimenta. Ah, de pimentão vermelho? Nossa, deve ficar maravilhoso o gosto de pimentão, né? Nossa, muito bom. Muito bom mesmo, eu gosto muito de pimentão. Nossa, adoro. E com pimenta ainda, um arraso, hein, Luzes? Parabéns. A geleia é muito boa. Agora você tem que fazer todas essas geleias sem açúcar, hein? Você vai aprender a fazer um monte de geleia e zero açúcar e você vai, ó, ficar com o cardápio ótimo. Você vai ter para todo gosto, né? Você vai ter para todo mundo. E é isso, gente. A gente tem que ter variedade mesmo. A gente tem que ter conhecimento, né? A gente tem que saber. E o que eu tava falando para vocês quando a gente começou a falar de sabor as pessoas, elas gostam de geleias diferentes, né? Vocês estão falando em várias coisas. Camponata de pimentão. Delícia, hein? Adoro. Preciosa para fazer. Muita geleia, gente. E aí as pessoas gostam de geleias diferentes. As geleias com grãos são geleias assim que vende muito. A geleia com, por exemplo, geleia com nozes, né? Geleia com castanha. Tem vários tipos. Geleia com amêndoas, né? Muita geleia com amêndoas. Eu fiz uma geleia de amendoim com chocolate na Páscoa. Vendeu muito. Eu tô pensando de fazer alguma coisa pro Natal também. Amendoim com chocolate. Mas é geleia, tá, gente? Não é pasta, não. A gente usa a base da geleia, a gente gelifica, a gente coloca o amendoim e o chocolate, fica maravilhosa, viu? Muito boa. E tem que ter uma preparação do amendoim antes, tá? Não é só pegar e pôr o amendoim. Tem que ter uma preparação, porque o amendoim, ele embolora muito rápido, né? O amendoim, quando ele entra em contato com a umidade. Então, você tem que fazer uma preparação nele antes de você colocar ele na geleia, para que tenha o tempo de validade. Mas aí eu tô pensando em fazer alguma coisa com amendoim, assim, que eu acho que vai dar bom, assim, sabe? Alguma coisa que lembre uma torta, sabe? Aquelas tortas holandesas, aquelas tortas de amendoim. Tô até pensando em colocar, assim, geleia sabor torta de amendoim, sabe? Ou geleia sabor pé de moleque. Alguma coisa assim. Tô com algumas ideias, assim, mas eu vou fazer. Eu vou testar pro Natal e a hora que estiver pronta, vocês vão ficar sabendo. Geleia de abacaxi com pimenta usamos no tender do Natal. Fica bom. Sabe qual geleia também que fica muito bom pra você colocar no tender? Que eu coloquei o ano passado? Foi a geleia de damasco. Eu coloquei a geleia de damasco e amêndoas no tender. Gente, ficou sensacional. Maravilhosa. A geleia, gente, de damasco é uma geleia que as pessoas têm fila de espera. Principalmente no Natal, as pessoas têm fila de espera. Todo mundo quer comer damasco no Natal, porque é o tempo, né, de damasco. É o tempo de figo, né? É o tempo de nozes. É o tempo dos grãos. Então, quando vocês tiverem geleia com grãos no Natal, vocês vendem muito. Damasco com laranja, muito bom. A gente tem uma que é damasco com laranja caramelizada. A gente carameliza o damasco, carameliza com a própria frutose, né? Depois faz o complemento com o blend e depois coloca para fazer a geleia e fica muito bom também. E damasco com laranja é ótimo. O damasco é caro, mas tem fornecedor, viu, Cris? Tem fornecedor. E o damasco eu não compro em Ribeirão Preto, viu? O damasco a gente pede, ele vem de outra cidade e ele entrega pra gente, porque o damasco ele vem num plástico a vácuo, né? Então é fácil para fazer entrega. Vou experimentar no tender. Experimenta, Luzes. A geleia de damasco e amêndoas fica sensacional. Eu fiz o ano passado. Até tem aí, se você olhar no meu feed, eu acho que eu coloquei eu fazendo a receita, eu não lembro, porque às vezes eu coloco coisa assim que eu faço no dia a dia, eu ponho nos stories, mas eu postei eu fazendo o tender. Você comprou por 70? Tá caro, viu, Luzes? R$70 o quilo damasco.
A gente paga aqui, eu acho que 30 no quilo. Tem que ter fornecedor melhor, né? Porque R$70 fica caro, porque você pega o damasco a R$70. E aí tem mais as outras coisas, mas o pote e tal, aí às vezes fica com o preço inviável, né? Pra comprar. Mas para fazer 1 quilo, né? R$70. R$70 o quilo de damasco. 1 quilo de damasco vai dar o quê? Vai dar 10 potes de geleia. Por aí. 10 potes de geleia, 1 quilo de damasco. Bárbara, seja bem-vinda. Que bom que você chegou. A live vai ficar gravada, viu, gente? Depois eu vou disponibilizar ela aí para quem não assistiu ela desde o começo. Foi bem bacana, né? Nossa conversa, muito gostoso. E eu contei para vocês, né? Um pouco da minha trajetória, um pouco assim, né? Da minha vida no dia a dia, né? Eu vivo geleia, gente. Eu respiro geleia. E eu sou apaixonada por fazer geleia. Eu tenho um amor incondicional por geleia. Porque assim, sabe aquela plantinha que a gente vai regando todo dia, todo dia? Nos fundos da rua, da feira de Caxias, beirando a linha do trem. Olha lá, Cris. Ela te falando, mas Cris, eu acho que tu tem que esperar um pouquinho, porque depois, se você porventura você decidir entrar no curso, a gente tem todos os fornecedores, e a maioria dos nossos fornecedores tem um preço bem melhor, mesmo que você compre em pouca quantidade, você pode comprar 1 quilo só. Mas lá, então, se tem lá mais R$70, você precisa analisar se vale a pena você comprar 1 quilo por 70. Porque dá 10 potes de geleia, né? Você conta o vidro e tal, aí você tem que vender por um valor bem alto, um pouquinho a mais, né? Pra compensar, pra você ter lucro. Porque eu sou a favor de vocês terem lucro em tudo, não terem prejuízo em nada. Ah, que tá bem mais barato. É porque a gente já tá acostumado, a gente já compra faz quase 2 anos, né? E o damasco bom, né, Luz? Tem uns damascos que não é bom, né? Tem uns damascos que é muito seco. E aí ele não solta frutose, né? Aí pra nós também não dá. O damasco que a gente compra é o damasco premium. É aquele damasco macio, sabe? Bem macio. Que a hora que você coloca ele pra macerar lá, nossa, não dá 1 hora, ele soltou toda a frutose e a geleia fica maravilhosa. Então tem isso também, a qualidade do damasco, né? O damasco tem que ser graúdo e macio, né? Ele não pode ser aquele damasco fino e seco, mais seco, porque aquele lá, a geleia não fica muito boa, não. E tem essa diferença, né? O turco. Então, o damasco é o turco. Mas o damasco turco, ele tem assim, ó, o damasco turco, ele tem 2 variedades, né? O damasco turco, ele tem o que é premium e ele tem o damasco turco que é normal. O bom é você usar aquele grosso, sabe? Ele é assim, ó, ele é grossinho e é macio. E é grande também, né? Ele é grande assim, né? Ele não é aquele menorzinho. Oi, Cris! Ai, que bom que você vem amanhã, hein? Amanhã tem live de novo. Tem muitas surpresas aí também semana que vem pra vocês. Eu tô animada, hein? Vai dar bom, hein? Tem muita gente aí boa, muita gente que eu conheço que tá aí esperando a semana que vem. Jaque, seja bem-vinda! Já deu 9h19, a gente começou a nossa live 8 horas, a conversa tá tão boa aqui que eu já tô 1h30 conversando com vocês. Que delícia, né? Eu gosto de... A gente tá assim, a gente tem que ficar, gente, em comunidade onde as pessoas conversam da mesma coisa que a gente gosta, né? Que é geleia. Então, por isso que a conversa é boa, né? Porque a gente vai conversando de geleia, vai conversando de fornecedor, de sabor. Nossa, muito gostoso. Gente, então eu vou finalizar a live, que eu tô falando demais aqui. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui, que está aqui até agora, né? Que a gente já tá 1h30 aqui de live. E amanhã, Deia, Andréia, seja bem-vinda. Sumiu a Andréia. Andréia é minha cliente aí de geleia, ela gosta das geleias zero açúcar. Bárbara, seja bem-vinda. Nossa, fiquei feliz, viu? Amanhã venham de novo, que amanhã vai ser muito bacana, muito conteúdo bom. Tenho certeza que vai ajudar demais vocês. Gente, um beijo pra vocês. Obrigada, até amanhã. Amanhã às 8 horas. Eu faço lives 7h30 da manhã todos os dias.
E faço agora também, essa semana eu vou fazer às 7h30 da manhã e às 8 horas da noite. São assuntos diferentes, tá? Das 7h30 é um tipo de assunto, às 8 é outro tipo de assunto. Vocês estão todos convidados para ficar aqui comigo, para participar quando puder, se der, né? Assim, não é nada assim que tem que fazer, né? Tem que ser uma coisa espontânea. Sabe aquele lugar que a gente tem vontade de estar? Então aqui é um lugar que vocês têm que ter vontade de estar junto pra gente conversar. Beijo pra vocês e até amanhã.